Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente no canal Colégio do Discípulo. Que bom ter você conosco, que bom ter você novamente, seja muito bem-vindo, você que está sempre entrando com a gente, muito obrigado pela sua ajuda, é muito bom ter você aqui, saiba que todo o nosso trabalho é dedicado a você, é dedicado que nós venhamos juntos a chegar no mútuo conhecimento das Sagradas Escrituras. Para você que está entrando a primeira vez, que bom ter você com a gente, tá? Fique à vontade e não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado a cada conteúdo novo que a gente colocar aqui no canal. Fazendo tudo isso, além de você fazer parte desse trabalho, esse canal se tornar um pouco seu também, você também ajuda bastante a gente, porque quando você faz tudo isso, o YouTube ajuda a gente a ter uma visualização maior. Então, conto contigo, não custa tempo, não custa dinheiro, tá? É bem rapidinho, é de graça e você ajuda bastante o canal. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD, tá bom? Já estamos na 8ª lição do segundo trimestre de 2024 da revista A Carreira que nos está proposta, O Caminho da Salvação, Santidade e Perseverança para Chegar ao Céu, a revista que é comentada pelo pastor Osiel Gomes. Na 8ª lição nós temos o título Confessando e Abandonando o Pecado. Então nós vimos nessa lição que o pecado precisa ser confessado e deixado para que se possa alcançar o perdão e a restauração divina, tá bom? Então vai na playlist, segundo trimestre de 2024, assista a lição que já está lá. Aliás, a lição sempre é colocada com uma semana de antecedência, então a lição de domingo que vem ela já está aqui desde segunda-feira, tá bom? Então vai lá, assiste e juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, como eu disse, a lição de número 8 tem como tema Confessando e Abandonando o Pecado. E aí surgem algumas perguntas, mas uma pergunta que eu quero fazer é: você sabe o que é pecado? O que, na verdade, seria pecado, no sentido da palavra? Será que realmente eu sei o que é pecado? Dentro dessa ignorância surgem muitas doutrinas, ou melhor dizendo, costumes, aonde um corte de cabelo é pecado, aonde um ir à praia é pecado, aonde o ato de assistir uma televisão é pecado. Isso mostra que dentro da igreja ainda se tem uma dúvida do que é pecado. E o pecado na Bíblia, ele vem com nomes diferentes. E eu quero trazer para você não somente o que é pecado, mas qual é a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Afinal, é tudo pecado? Tem diferença? Vamos bater um papo hoje aqui na nossa conversa sobre EBD. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todo mundo, joga no grupo da igreja e fique até o final para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? O que é pecado? Sabemos de fato o que é pecado? Eu quero começar com a declaração de fé das Assembleias de Deus, que na sua página 97 começa a tratar sobre o pecado. E falando sobre o pecado, fala sobre os nomes do pecado, a sua origem, a queda no Éden, o pecado original, as consequências da queda, a corrupção total do gênero humano, a situação do recém-nascido, olha, muito interessante, e das crianças, a relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana e a morte. Vai da página 97 à página 103. Eu quero ler para você o que é pecado nas declarações de fé das Assembleias de Deus. Está escrito assim na página 97. Cremos, professamos e ensinamos que o pecado é transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4, na Almeida Revista e Atualizada, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar o pecado, tais como rebelião e desobediência, como suas consequências, quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo na terra que faça bem e nunca peque. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Atanásio, um dos pais da igreja, dizia que o pecado é a introdução
dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade de um novo nascimento. A universalidade do pecado é confirmada em toda a Bíblia e comprovada pela própria experiência humana. Essa é apenas a primeira página da Declaração de Fé da Assembleia de Deus que fala sobre o pecado. Vamos abranger um pouco mais esse assunto bem rapidinho, caso você tenha ficado com alguma dúvida na lição de número 8, caso você se pergunte o que é pecado, como evitar o pecado. Vamos abrir aqui esse assunto bem rapidinho, num vídeo bem curto e bem simples para simplificar para você. Afinal, o propósito aqui desse canal é que nós venhamos ao pleno conhecimento da verdade. Simplificar a palavra de Deus. Bom, eu vou falar sobre o pecado com a Teologia para Pentecostais, volume 3, do pastor Walter Brunelli, da editora Central Gospel, uma teologia sistemática expandida para pentecostais, tá? Na playlist sobre livros, tá? A gente fala e explica sobre todos os 4 volumes dessa obra sensacional. Tá? O volume 3 fala da antropologia, que é o estudo do ser humano, a martiologia, que é o estudo sobre o pecado, e soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Então, fala do homem, e falando do homem, fala da natureza pecaminosa do homem, que é a martiologia, e apresenta a solução para isso na soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação. Bom, ele destaca aqui o seguinte: preferimos começar pelo termo pecado, fugindo um pouco da ordem em que os 3 atos estão colocados no texto bíblico enunciado, optando pela ordem inversa: pecado, transgressão e iniquidade. Então vamos ver o que é pecado, o que é transgressão e o que é iniquidade, tá? Tanto a língua hebraica quanto a língua grega empregam vários termos peculiares para o pecado, transgressão e iniquidade. No hebraico encontramos os seguintes termos: atat, que é pecado; racham, que é culpa, ficar desolado, causar ofensa, transgredir; sosseg, que é errar; pechá, que é transgredir, rebelar-se, revoltar-se; aion, que é iniquidade, ofensa contra Deus; hawalata, que é perversidade, maldade; shaqué, que é mentira, falsidade; maal, que é cometer atos de infidelidade; e boged, que é ir além do permitido. No grego temos a palavra amártia, que é errar o alvo, da onde vem o nome da matéria da teologia que estuda o pecado, a martiologia. Também vemos paraptoma, que é ofensa, cometer atos de infidelidade, transgressão. Também vemos parabases, ou paranômia, que é a quebra da lei, tá bom? Também vemos anomia, que é desregramento; adiquia, que é injustiça ou falta de retidão. Também tem no grego asebeian, que é impiedade. A vantagem de se identificar, né, nos originais, a distinção desses termos é de se poder compreender a que categoria de pecado o autor em foco se refere para a maior elucidação da palavra de Deus. Aqui já começamos com o seguinte: existem categorias de pecado, existem tipos de pecado e consequências desses pecados. Então aquela velha frase, não existe pecadinho nem pecadão, é claro que está se referindo a que pecado é pecado, independente se a falha cometida é pouca ou muita. Agora, existe-se sim um pecado maior e um pecado menor na Bíblia. Tanto que nós vamos ver que existe pecado que não tem perdão. Existe pecado para a morte. Vamos ver um pouquinho então sobre isso. Tá? O conceito mais conhecido sobre pecado é errar o alvo. É o conceito mais popular entre os cristãos, que é o amártia que nós vimos aqui no grego. Porém, ele abre precedente para se pensar que muitas pessoas, de certa forma, pecam inocentemente no desejo de acertar. Eles erram o alvo, porém, têm a intenção de agir corretamente. Mas ao usar o termo amártia, o autor sagrado não está pensando genuinamente sobre pecado. Errar o alvo ou deixar de acertar é algo tão corriqueiro na vida que aparentemente não deveria ser levado sempre em conta. Mas as implicações espirituais de se errar o alvo diante de Deus, quando se sabe o que é certo, não podem ser encaradas tão inocentemente. Por outro lado, há termos mais pesados que nos ajudam a entender tanto a intenção quanto a gravidade do pecado. O pecado tem dimensão cósmica e individual. E o pecado na dimensão cósmica, nós vemos que de Adão estendeu-se a toda a geração dos homens, menos a Jesus, é claro. Então, o pecado é uma rebelião coletiva.
Romanos 5,12 diz que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós vimos também Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 11,32 diz que Deus encerrou a todos os homens debaixo da desobediência. Mas nós temos também o pecado na dimensão individual. Cada indivíduo é responsável diante de Deus pelos seus atos. Apocalipse 20,13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, existe o pecado na dimensão cósmica, que é o pecado total, a depravação de toda a humanidade, e existe o pecado na dimensão individual, onde cada indivíduo prestará conta a Deus dos seus erros, das suas transgressões. Por falar em transgressão, todo pecado é cometido contra Deus, porque Deus é santo. Qualquer ato pecaminoso ofende a santidade de Deus. Agora nós vemos a Bíblia falar de transgressão. A transgressão é a violação de uma lei, é infração, é a quebra de uma regra. Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 4, versículo 15, por exemplo, Paulo diz que porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então, por exemplo, quando nós vemos a transgressão de uma lei civil, responsabiliza o transgressor, seja com multa, como é o caso de normas de trânsito, ou como prisão, no caso de praticar um delito ou crime. Então, no hebraico, nós vemos as traduções para a transgressão, é traição, mentira, engano, infringir, ser infiel, ir além do permitido, é rebelião. Tudo isso são traduzidos por transgressão, transgressor e transgredir. Em suas críticas aos judeus legalistas, que insistiam na observância da lei, mas com frequência a quebravam, Paulo diz em Romanos 2,23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. E também vemos o termo iniquidade. O termo iniquidade no Antigo Testamento é aion, tá? E aparece com frequência no Novo Testamento, quer expressando o ato de injustiça ou quer expressando a própria transgressão ou quebra de uma regra. Então, os dicionários da língua portuguesa apontam iniquidade como falta de equidade, retidão, igualdade, imparcialidade, justiça, perversidade. Jesus mesmo acusou os religiosos de praticar iniquidade. Mateus 23:25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ele avisou também que no fim dos tempos, pela iniquidade, se esfriaria o amor. Simão, o mago, lá em Atos capítulo 8, foi acusado de iniquidade por querer comprar a unção do Espírito Santo. A iniquidade pode ser praticada pela língua. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículo 6. Então quem tiver prazer na iniquidade será julgado, como diz, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então os iníquos serão mandados para bem longe de Deus. Olha o que diz Lucas 13:27. E ele responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Então iniquidade é maldade, perversidade e injustiça. Trata-se da prática do pecado no seu estado mais degradante. Nós vemos a incredulidade, que é o pecado de não crer. A matriz de todo o pecado está na incredulidade. Se a palavra de Deus fosse acreditada por todos, o mundo estaria completamente salvo e o inferno seria reservado apenas para Satanás e seus demônios. Agora, existe pecado imperdoável. E nós precisamos tomar cuidado com o pecado imperdoável, porque infelizmente, pela ignorância que nós tivemos há muito tempo, criou-se no meio evangélico uma falsa percepção do que é pecado imperdoável. E às vezes as pessoas têm remorso, as pessoas se culpam por ter em algum momento, em algum dado momento, proferido alguma palavra, feito alguma ação e que elas se acham imperdoáveis diante de Deus. Por exemplo, tivemos muito tempo um conceito errado do que é blasfema contra o Espírito Santo. Nós vemos na Bíblia que a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, o que é esse pecado imperdoável? O que é blasfema contra o Espírito Santo? Eu já vi casos de pessoas falar para mim que não tinha mais perdão perante a Deus porque em dado momento da vida
blasfemou, disse que Deus não amava, disse que Deus não queria nada com ele e que isso era uma blasfema contra o Espírito Santo. O que significa blasfemar? Blasfemar significa ultrajar, insultar, praguejar. Trata-se de uma afronta sem espaço para reconciliação que permita ao ofensor voltar atrás. Outros pecados contra o Espírito Santo estão previstos, como por exemplo, Paulo diz aos Efésios sobre entristecer o Espírito Santo, apagar, estigar o Espírito Santo, ele fala aos Tessalonicenses. Ou seja, rejeitar as manifestações calorosas do Espírito Santo, sobretudo quando elas se dão por meio dos dons espirituais. Entretanto, tais atitudes não são irreparáveis, como é o pecado da blasfêmia. Pode se tratar de uma atitude arrogante e de desprezo a ele. Jesus falou sobre esse pecado quando for acusado de expulsar demônios em nome de Beelzebul, ao que Jesus respondeu que o fazia pelo Espírito de Deus. Dentro desse mesmo contexto, que é de atribuir ao diabo o que é do Espírito e vice-versa. A razão da sua gravidade é que quando alguém chega ao ponto de ofender o Espírito Santo, está também implícito o desprezo a ele. E isso implica em cometer o mais alto nível de apostasia, como o autor aos Hebreus diz no capítulo 6. O Espírito Santo é o agente da Trindade que convence o homem do pecado, diz em João 16. Então, se for rejeitado, a obra de convencimento está impedida de ser realizada, pois não há substituto para o Espírito Santo. Não havendo quem traga de volta o ofensor, ele parecerá com essa culpa, sendo inexoravelmente condenado. Então, isso é pecado que não tem perdão. Existe pecado de omissão, que é o contrário do pecado de comissão, né, que é o relativo a cometer um ato. Já o pecado de omissão significa deixar de praticar o bem. Existe também pecado para a morte. E, obviamente, que todo pecado é para a morte. Tanto a morte física, a morte coletiva, quanto a morte espiritual. É uma lei sobre a qual estão submetidos todos os seres humanos. Então, não há pecado que não seja para a morte. Agora, por que a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte? Porque visa a distinguir o pecado que não é para a morte física daquele que é para a morte física, pois o salário do pecado já foi fixado, que é a morte, não tem para onde fugir. Romanos 6:23. Então visa distinguir pecado de morte física e pecado de morte espiritual. Todo pecado é transgredir a lei de Deus, é passar da medida, é cometer o que é errado e também deixar de cometer o que é o certo. Fujamos do pecado e nos resguardamos em uma vida de santificação, de separação, porque nós temos que ser santo, assim como Deus é santo. Até um dia chegarmos no céu, onde Paulo diz que alcançaremos a estatura perfeita. Estaremos livres do pecado e de suas consequências. Deus abençoe sua vida, eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se assim Ele permitir. Um abraço, fique na paz.